Está no ar Papas do Concílio, a série sobre o Concílio Vaticano II a partir de João 23 e Paulo VI. Dando mais um passo nessa emocionante série, vemos Giuseppe Roncalli, embaixador do Papa, portanto núncio, na Bulgária. A partir dessa atividade, ele entra em contato com o Oriente Europeu, as igrejas ortodoxas, os países de presença muçulmana e também toda aquela realidade da época em torno da antiga União Soviética. Pastor e diplomata, padre e um pouco político, no sentido de o homem da cidade, dos conflitos, do cenário público. Esse é Giuseppe Roncalli. É interessante também notar que nesse período ele vai forjando um olhar e uma sensibilidade para o Oriente. No Concílio Vaticano II, isso volta de uma forma sólida e oficial. O Concílio Vaticano II, concluído muito mais tarde, em 65, ele traz para nós um documento muito interessante sobre as igrejas cristãs no Oriente. É uma história milenar, a presença oriental da igreja. Aliás, mais que milenar, já estamos aí há 2000 anos. É interessante notar que Giuseppe Roncalli absorve essa experiência que enriquece a sua pessoa e a sua missão. O Concílio Vaticano II, no futuro, bebe da experiência que este, ainda Giuseppe Roncalli, futuro João 23, faz no Oriente. Um detalhe interessante é a atenção para a liturgia no Oriente, o rito oriental, bizantino, melquita, maronita, no Ocidente o rito romano. Giuseppe Roncalli começa a prestar atenção na diversidade cultural e litúrgica. Mais um detalhe que vai fazer diferença durante o concílio. Pois é justamente sobre a liturgia que o Concílio Vaticano II lançará o seu primeiro documento. Mais um detalhe interessante, na história de um Papa que se tornou universal, internacional, sem deixar de ser um bom padre do campo. Esse é João 23. Em cada cena, uma parte que não é só a história dele, é a história da igreja, é a história nossa. Nunca fazer ao Santo Padre perguntas, súplicas ou pedidos de subsídios. E, acima de tudo, nunca expressar opiniões, a menos que ele solicite. Em Bérgamo, com o falecido Randini Tedeschi e aqui na Propaganda da Fé, até agora vocês deram uma ótima prova. A igreja precisa de santos, mas também de bons organizadores. E por isso nós decidimos enviá-lo para a Bulgária. A Bulgária? Sim. Os católicos da Bulgária estão em dificuldades com os ortodoxos e, além do mais, eles precisam de ordem. Então, eu espero que você coloque um pouco de ordem. Eu realmente... Eu entendo. A sede está longe, desorganizada e sem perspectivas. Não por isso. Eu sei que a sua vocação seria o estudo, a oração. A santidade... Sim? O que é? Diga. Eu não sei se estou à altura... Ninguém está à altura de certas coisas. Nem mesmo eu. Precisamos de Deus, meu querido bispo. Santidade? Santidade, eu não sou bispo, eu sou padre. Oh, eu ainda não te disse. Mas eu o promovo a bispo. Disseram-me que não era necessário. Mas para mim parece justo. Isto não. E esse... E nem esse. Lamento. Mas então, adeus pesquisas históricas, não? Mas esses livros não saem daqui. Você sabe, é proibido, Excelência. Tá me chamando de excelência? Você sempre me chamou de Ângelo. Eu sei. Mas agora você é bispo. O Monsenhor é o título que lhe cabe. Pardini. Sim? Então ele propõe uma troca. Sim? O senhor continua me chamando de Ângelo. Porém, me empresta os livros. Não se pode. Não se pode. Mas como é que eu faço na Bulgária, sem os livros? Mas você vai voltar. Eu não estarei aqui.
Mas você vai voltar. Mas por que o senhor diz isso? Eu estou cansado, Ângelo. Eu gostaria de viver muito mais para ver você voltar. Sei. Se você soubesse quantos vieram aqui pedir livros, estudar... Porém, agora compreendi uma coisa. Você não é como os outros. De mim, ninguém vai se lembrar. Mas de você, sim. É, Ângelo, de você, sim. Sempre obras em andamento, consultas às secretarias. As estações não são mais as mesmas. Somos prisioneiros de lugares comuns, sabe? O leste europeu, a Polônia, a Hungria, a Rússia. Ali a igreja terá sua maior batalha. Estamos convencidos. Estamos convencidos de que devemos sair dos lugares comuns. Precisamos de um pastor de almas, um homem que seja capaz de falar aos corações ortodoxos. Algum nome? Não tenho nome. Apenas tracei um perfil. Monsenhor. Bom, eu teria um nome. Então diga. Esta não é uma campanha eleitoral, Monsenhor. Estamos apenas provocando o Espírito Santo a dar uma resposta. Ângelo Roncalli. O que acha que o Monsenhor Roncalli vai dizer se ele souber que o senhor mencionou o nome dele? Ele não vai me cumprimentar mais. É certamente um dos poucos que não buscam votos. Por que deveríamos eleger alguém que não pede para ser eleito? Monsenhor Roncalli nunca pediu nada para si. Ele sempre deixou que a providência o conduzisse, como na Bulgária em 1925. Ninguém queria ir. Falta dinheiro para fazer os pisos e também as paredes. Me dê. Não. Por caridade. Obrigado. Também falta pessoal. Formalmente, a delegação ainda não existe. E nem mesmo na prática. Tem as estufas. Mas falta o carvão e a lenha. Em suma, falta tudo. Mas não a boa vontade. É isso mesmo. É isso mesmo. Tá, já entendi. Pera lá. Espera. Molly Zapoveda, isca edno café. Não? Não. Molia zapoviada de escateli edno café. E não foi isso que eu disse? Não. Mas por que se preocupa tanto? Eu traduzo o que você quer dizer. Não. As pessoas gostam de ver alguém que se esforça para compreendê-las, para falar com elas, se expressar melhor. Então... Падре Куртев! Земетресение станало ужасно земетресение. Разрушени са десетки села. Бежанците идват към града. Трябва да тичаме. Аз тръгвам. Mas o que foi? Terremoto esta noite. Dezenas de aldeias foram arrasadas. Os refugiados já estão chegando à cidade.
Vamos embora agora. Mas por quê? Não nos querem aqui, somos padres católicos. Não, espera. Mas é justamente por isso que estamos aqui. Por favor, vamos embora, eles nos pedem para sair. Mas de jeito nenhum. Aqui eles precisam de nós. Aqui. Pra você. Махай се! Махай се, ти казвам! Махай се, на теб говоря! Махай се от тука! Не си ни нужен! Махай се веднага! Не ти ще милостинята! Se ele tivesse pecado, então pode atirar. Diga isso a ele. Eu gostaria de oferecer aos nossos irmãos ortodoxos dinheiro para reconstruir as suas casas e as suas igrejas. Искам да дам на братите ортодокси пари за къщите и църквата. Aqui está. Senhor Papatax. Verifique, por favor. São 1.225 liras. Mas as promissórias são italianas? Certamente. Se eu tivesse o dinheiro, não pediria ao senhor. As notas promissórias vencem, senhor bispo. Bem, eu sei sim que elas vencem. Eu lembro do meu pai. Coitado. Como ele ficava preocupado com os prazos. Não quero surpresas desagradáveis. Você está brincando. Esperamos o dinheiro de Roma a qualquer momento. Today's mail. Obrigado. Correio Diplomático da Santa Sé. O que eu disse? Leitura recomendada para exercícios espirituais, relatório sobre as atividades do governo Mussolini, a revogação do parágrafo 2º do artigo 313 bis do Código de Direito Canônico, mas nem sombra do dinheiro. Certeza que não há mais nada? Infelizmente tenho. Nós pedimos, mas em Roma não atendem. Talvez atendam, mas não por agora. Por agora, vejo que enviaram. Do ponto de vista contábil e administrativo, não há possibilidade alguma de oferecer qualquer valor para a reconstrução de igrejas ortodoxas destruídas pelo terremoto. Veja só como eles pensam. Tais pedidos, em geral, não são aprovados. Algumas vezes são reenviados para uma segunda aprovação administrativa. Eu entendi. Eles aconselham nós mesmos procurar o dinheiro para os irmãos ortodoxos e suas necessidades, não é? Parece que sim. Mas nós já demos o dinheiro aos nossos irmãos ortodoxos. Sim, já. Então vamos em frente. Isso mesmo. Padre Kurtev, елате да видите. Без вас беше невъзможно да построим нашата църква. Ele diz que sem a sua ajuda era impossível reconstruir a igreja deles.
Temos que retomar as nossas aulas de búlgaro. Obrigado. Merci. Ето, в голямото нещастие се познава кой е брат. Ele diz que é na grande desgraça que se reconhece o irmão. Bráquia. Bratia. Frates. Irmãos. Isto tudo quer dizer gratidão e amor. Grande amor. É grandíssimo amor. Não. O que estão fazendo? Não. Não. Parem. O quadro do altar-mor, não. Não, por favor, tenha um pouco de compaixão, por favor. Não pagou nenhuma das promissórias. Nenhuma. Eu nada. sei. Olha, me dê um pouco de tempo. Estou esperando a remessa do dinheiro de Roma. Escute, monsenhor. Nem mesmo o senhor acredita na remessa de Roma. Sim, eu sei, mas isso não o autoriza a levar Na também o verdade, quadro. junto com o quadro, tenho que levar 2 estátuas e o castiçal de prata. Escuta, eu guardei algumas economias minhas, então... Muito pouco, lamento. Com este, só posso devolver o castiçal de prata. E o quadro? Aquele não é possível. Senhor Papatax, senhor... O quadro. E também as 2 estátuas de madeira. Isso. Valente Gui. Rápido, vamos, rápido. Pra dentro, vai, pra dentro. Isso. O Monsenhor Mazzoli. O trem chegou com um pouco de atraso. Mas quanto atraso no Vaticano, não? Monsenhor Mazzoli, o senhor trouxe nosso cheque? Estou aqui para substituí-lo, Roncalli. Estes são os relatórios de meus encontros com os bispos ortodoxos. Resultado. Quantas convenções? Bom, eu trabalhei para unir os irmãos que estavam, sabe, divididos. E os resultados? Resultados, o que importa. Deixemos crescer a consciência de unidade. Só então teremos resultados. O seu trem parte em meia hora, Roncalli. Gratidão e amor. Este é o homem.
E sua vida é um testemunho. Agradecemos de coração, Monsenhor. O cardeal Roncalli não era um desconhecido para nós. O que agora sabemos dele só aumenta a luz à sua pessoa. Mas se devemos escolher um papa aberto ao mundo inteiro, por que não pensar no cardeal Agagianian? É de origem armênia, de cultura francesa e italiana. Ele mora na Itália há muitos anos. Agagianian. 13 anos após o fim da Segunda Guerra Mundial, a condenação da guerra por parte da Sua Santidade Pio XII soa ainda mais alta e clara. Seu pontificado atravessou a década mais difícil e sangrenta do século e se conclui hoje deixando um mundo dividido e hostil, assombrado pela ameaça da destruição nuclear. Os dois blocos opostos, o mundo capitalista e a União Soviética... Por um fim nas guerras é o que deveria fazer o novo Papa. Bendigo-vos, Deus onipotente, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Em sua opinião, não seria melhor rezar a missa de frente para os fiéis ao invés de virar as costas para eles? Bem, talvez sim, mas não se pode. E por que não? Eu sei. Porque o Papa não quer. Então façamos assim. Se vocês estiverem de acordo, eu falarei com o novo Papa e pedirei para ele mudar. Eminência! Venham cumprimentar o cardeal Dalla Costa. O que acham? Vamos pedir a ele aquela coisa? Mas que coisa? Oh, nada. Obrigado por estar aqui. Eu é que agradeço por me convidar. O Vaticano II ele foi grande o concílio da Igreja. Conhecer a Igreja como um povo de Deus. Voltamos com Papas do Concílio. A série sobre o Concílio Vaticano II a partir de João 23 e Paulo VI. Em cada cena, um detalhe interessante para a história do Papa e também para a história do Concílio, que agora comemora seus 50 anos de realização. Na sua atividade de núncio, ou seja, embaixador do Papa na Bulgária, há casos interessantes, como o contato de Giuseppe Roncalli, futuro João 23, com a comunidade israelita. É bom lembrar que, naquele tempo, a Igreja ainda mantinha um olhar muito severo sobre a comunidade dos judeus em geral. Além de cuidados a respeito do culto, havia uma impressão de que os judeus sofriam, além da perseguição, a acusação também, desde os tempos antigos, de serem culpados em geral pela morte de Jesus. É claro que não se pode atribuir a todo o povo de Israel essa culpa e o Concílio Vaticano II conserta esse olhar com um documento maravilhoso chamado Nostra Aetate, traduzindo sobre os tempos de hoje, a nossa idade, o nosso tempo. Nesse documento do Concílio, a Igreja inaugura um olhar renovado sobre o povo de Israel, descendentes de Abraão, adoradores do verdadeiro Deus, povo da aliança, a quem Deus concedeu as promessas e de quem nasceu Cristo segundo a carne. É muito bonito ver que essa história não aconteceu apenas num documento e numa grande assembleia de bispos, mas começa já ao longo da história da Igreja, incluindo Giuseppe Roncalli, nosso querido João 23. Nesses tempos, ele conhece o casal Levi, Sara e seu esposo, trava com eles um contato e acaba se envolvendo num caso praticamente delicado, perigoso, quando ele interfere dentro do cenário de política entre as fronteiras da Turquia e o poder nazista crescente de Hitler, e por essa interferência salva não apenas um casal, mas um grupo enorme de passageiros judeus que ele mesmo consegue libertar
mudando o curso da viagem. Esses contatos vão forjando mais um detalhe da personalidade de João 23. A atenção para o povo de Israel. Mais adiante, isso se torna uma marca do Concílio Vaticano II. E hoje, graças a Deus, podemos dizer que reconhecemos em Israel o povo da aliança, descendentes de Abraão, nossos irmãos mais velhos. Com o Papa Bom, também nós queremos ser bons no trato com toda essa diversidade de povos e culturas. Eu li com muita atenção suas palavras dirigidas aos fiéis de Florença. E eu vi que você fala de solidariedade com os fracos, com os necessitados e de abertura para com os nossos irmãos separados e de paz. Aqui em Roma, neste momento, isto é considerado superficial. Não, para mim não. Eu não gosto de falar de votos, de candidaturas, de quem tem maior chance de ser eleito. Não se fala de outra coisa. No Vaticano e no mundo. Mas eu prefiro rezar. Rezar e pedir a Deus que nos dê um Papa que fale a todo mundo, de solidariedade com os fracos e necessitados, de abertura para os nossos irmãos separados e de paz. Eu sei o que vocês dois esperam. Interromper o jejum com finos biscoitos de Veneza, não é? Ei, menino! Agora vai. Oh, não gosta dos biscoitos? Eu gosto, mas para você. Me diga, não lhe fazem mal? Desculpe-me, eu não entendo. Eu não sei se... Diga-me, por favor. Bom, circulam vozes... Sobre os biscoitos? Não, sobre o senhor. Dizem que tem diabetes em alto grau. Mas eu não posso acreditar. Pobre gente, agora inventam calúnias sobre mim. Mas eu não entendo como alguém possa pensar seriamente que eu possa me tornar um papa. Vamos, coma. Cardeal Spellman, o Cardeal Felton. Tem 6 lugares, então quem está faltando? Ele não quis nos dizer. Provavelmente são cardeais alemães, sempre atrasados. Mas que maravilha de mesa, que maravilha. Sopa romena? Muitos anos se passaram desde a última vez que eu a comi. Muitos anos. Numa ceia turca, o peixe do rio Fiumicino. No jantar turco, a sopa romena não pode faltar. Pensou mesmo em tudo. Aposto que se eu abrisse a janela, poderia ver também o Bósforo. Istambul lhe ficou no coração. Mas você me havia dito que seria um jantar muito simples. Só nós dois. Para recordar os velhos tempos vividos na Turquia. Minha mãe era tecelã. Ela me deixou uma paixão pela tecelagem. Não se lembra de nós, certo? Você é Sara. Ele é seu marido, Gad Levi. Mas claro, o trem para Istambul. Eu sempre perco tudo. Mas esse não. Como eu poderia esquecer aquele trem? Por favor, não criemos outras dificuldades. O presidente Atatürk estendeu aos sacerdotes de todas as religiões a proibição de usar hábitos religiosos, incluindo os muçulmanos. Diz que a Turquia vai se tornar um país moderno.
Por isso eu pedi pro Delacqua que me procurasse algo adaptado, alguma solução para isso. Mas não podemos aceitar essa imposição. É melhor ir embora. Padre, neste país ainda há pessoas que precisam de nós. Eu não tenho dormido à noite por causa dessa história. Às vezes é bom fechar esse olho, filho. Eu posso sugerir a você esse terno cinza mais escuro? Sim. Por outro lado, como dizem, não é o hábito que faz o monge. Me desculpe, o senhor é um padre católico? Sim. Eu sou Sara Levi e esse é o meu marido. Ensinei literatura alemã em Heidelberg. Foi desenhado por um menino. Veio do campo de concentração de Treblinka. É pra lá que querem nos mandar. Que Deus nos ajude. O Senhor é nosso Deus. O Senhor é um só. Quaesimus Domine Deus noster, et divina mysteria, que in tuorum commemorationem sanctorum frequentamus, salutem et pacem et nobis apparentur aeternum, per Christum Dominum nostrum. Amen. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, Filius, et Spiritus Sanctus. Amen. Ita missa est. Deo gratias. Eu sou o embaixador do Reich. Estou aqui só porque sou um bom católico. Eu também, senhor embaixador. É por isso que lhe pedi que viesse. Propaganda, é isso. Propaganda anglo-americana. Feita apenas para denegrir o nome da Alemanha. Então por que bloquearam a passagem do trem das autoridades turcas? São alemães que saíram ilegalmente da Alemanha e devem retornar já. Isso veremos. A jurisdição sobre os nossos cidadãos é nossa. A Turquia é um país neutro. Exatamente. Deixar o trem passar seria considerado pelo Führer uma declaração de guerra contra a Alemanha. Quanta pressa, coronel. Quanta pressa. Você conhece a Bíblia? Certamente. E a considera um texto sagrado? Sim, é claro. Um texto sagrado por excelência. É também o guia do povo hebreu. O senhor sabe que os judeus de hoje são inimigos mortais do Terceiro Reich. Na Bíblia está escrito que a pressa leva o homem à ruína. Nós não temos pressa. O trem permanecerá naquela estação, sem água e sem suprimentos, até que não regresse.
Se você quiser saber mais sobre o Concílio Vaticano II, entre no portal a12.com/Vaticano2. a12.com/Vaticano2. Ali você encontrará reportagens, informações, notícias e vídeos sobre as grandes mudanças trazidas pelo concílio e a sua importância da igreja da época até os dias de hoje. E ser uma igreja que fosse mais compreensível para o mundo moderno. Assim ela se renovou a si mesma e também se inseriu mais profundamente na sociedade hoje. Voltamos com Papas do Concílio, a série sobre o Concílio Vaticano II, a partir de João 23 e Paulo VI, que foram os papas que realizaram esse concílio, hoje já celebrando os seus 50 anos. Giuseppe Roncalli era conhecido como o Papa Bom. Já antes de Papa, ele era marcado por essa característica, lembrando aquela forte espiritualidade das bem-aventuranças que ele cultivou desde criança. Se costumava dizer, com humor, que ele era bom como um anjo. Uma referência ao seu primeiro nome, pois de fato ele se chamava Angelo Giuseppe Roncalli. E em italiano, angelo é a mesma palavra para anjo, o que lembrava aquele ar dele de bondoso e sorridente. Com o falecimento do Papa Pio XII, nós estamos em outubro de 1958. A Igreja tem o desafio de convocar o conclave, a Assembleia de Cardeais que elege o próximo Papa, sucessor de Pedro como bispo de Roma. A palavra conclave vem de uma expressão latina, cum clave, que significa com chave, pois recorda que os cardeais se reúnem dentro das mediações do Vaticano, desde a hospedagem, refeições e até mesmo as assembleias para votação, eles ficam todo esse período isolados entre aspas, ou seja, livres de qualquer contato, para que a Igreja tenha total autonomia, serenidade de conduzir um processo eletivo delicado e sério. Nas cenas você vai perceber alguns ambientes internos, da área de hospedaria, de refeitório e especialmente da Capela Sistina, que foi começada com o Papa Sisto até Papa Júlio II, já no século XVI. A Capela Sistina é o ambiente das votações, um ambiente lindo, maravilhoso, decorado por pintores como Botticelli e Michelangelo. No conclave, nós encontramos Giuseppe Roncalli, o arcebispo patriarca de Veneza, que não espera nem de longe que seria eleito Papa. Um detalhe interessante é o sinal da fumaça branca, nenhuma mágica, apenas um fato químico. A fumaça é branca quando se queimam as cédulas de votação. A fumaça branca anuncia que o Papa foi eleito. É um modo antigo de se comunicar com a multidão que espera, ansiosa, na Praça de São Pedro. Se a votação não chegou ao bom termo, se mistura piche e a fumaça sai preta, significando que o Papa ainda não foi eleito. Confira tudo isso com emoção nesse tempo em que nós recordamos 50 anos do concílio. Espero não tê-lo colocado em dificuldades. Sente. Aqui estaremos tranquilos. Eu o escuto. Hitler está levando a Alemanha à ruína. Isso só não vê quem é cego. Pará-lo não é fácil, mas estamos tentando. Ainda há patriotas que se preocupam com o destino do país para além do nazismo.
Que o senhor os proteja. Eu não posso dar nomes, infelizmente. E eu não os peço. Precisamos do apoio do Vaticano. E eu preciso de um sinal de boa vontade. Tem um pouco de água? Não! Voltem para o trem. Nosso destino está nas mãos de Deus. Só nos resta rezar. Como você acha que eu posso acreditar nessa documentação? Mas é isso que tenho e isso eu lhe entrego. Segundo você, essas pessoas são verdadeiramente católicos apostólicos romanos das dioceses de Colônia, Stuttgart, Nuremberg e Mônaco. Mas não sou eu que digo, são os documentos que dizem. Todos em peregrinação para Tarso, cidade natal de São Paulo. Isso é ridículo. Ora, com a aprovação regular de seus bispos e das autoridades civis. Se o bispo solicita, as autoridades civis autorizam sempre tudo, Roncalli. Exatamente. Mas eu não creio que os bispos alguma vez tenham pedido alguma autorização. Veremos. Mas é claro que veremos. Coronel Leonard. A documentação fornecida por Roncalli é regular. Os bispos alemães autorizaram a peregrinação. Senhor embaixador, o senhor e eu sabemos perfeitamente que tudo isso foi feito em algumas horas por Roncalli, com a cumplicidade dos bispos alemães e do Vaticano. Mas a documentação está em ordem. Liberem o caminho, o trem pode partir. Padre? Essa é a estrela dos hebreus. Jesus também era hebreu. O embaixador von Papen foi a julgamento em Nuremberg.
O tribunal queria condená-lo. Mas eu testemunhei a seu favor e ele foi salvo. O senhor é um homem justo. Para nós hebreus é mais importante ser justo do que ser santo. Pronto, nós chegamos. Vocês são um casal de muita sorte. Vocês têm os filhos que os esperam em casa e talvez netinhos. Sim, temos 3 filhos. O primeiro se chama Ângelo. Os filhos são uma bênção. A nossa vida é feita de muitos pequenos momentos de solidão. Mas vocês sabem, nós nunca estamos sozinhos. Escutem, por que vocês não vêm me visitar um dia quando eu voltar para Veneza, hein? Esperamos poder visitá-lo em Roma, no Vaticano. Deus se manifesta na história das pessoas. Bem, então vamos deixar Deus fazer o que é melhor. Extra hombres! Nenhum dos componentes do Sacro Colégio podem sair daquelas salas até que o novo Papa seja anunciado com a presença da fumaça branca. Eles não podem nem mesmo sair em caso de incêndio e, por esta razão, uma equipe de bombeiros permanece no recinto do conclave. Bem ali. Um momento, por favor. Esse está cheio. Agora sim. Agajanian, Ottaviani, Pizzardo, Agajanian, Siri, Valeri, Ottaviani, Dalla Costa, Siri, Pizzardo, Siri, Valeri, Para fazer a fumaça preta, acrescente um pouco de peixe. E para a fumaça branca? Basta apenas colocar os cartões de votação. Se vê que é o seu primeiro conclave, Eminência. Eminência? Ele estava me explicando como funciona esse negócio de fumaça branca e fumaça preta. Esse não é o momento. Ottaviani 12, Siri 8, Agajanian 14. A manobra dos franceses é clara: dividir os italianos para convergir os votos para Agajanian. 6, 8... O que está fazendo? Calculando os votos dos franceses, Roncalli? Não. Eu estava calculando quantos dias teremos que ficar trancados aqui com uma média de apenas 2 votações por dia. Não podemos fazer 3? Devemos nos defender. Não vamos dar a um estrangeiro a cátedra de São Pedro. Já vejo os franceses e os armênios se unindo para que Agajanian seja eleito. A editora Santuário tem uma novidade imperdível para você. A obra As Janelas do Vaticano II. Uma obra de 21 autores,
teólogos da Faculdade de Uniana de Taubaté e da PUC de São Paulo, sobre o Concílio Vaticano II, seus grandes temas, desde sua realização até os dias de hoje. As Janelas do Vaticano II. Adquira já pelo site editorasantuario.com.br ou pelo telefone 0800 16 0004. É a Editora Santuário presente nos seus tempos antigos de serem culpados em geral pela morte de Jesus. É claro que não se pode atribuir a todo o povo de Israel essa culpa, e o Concílio Vaticano II conserta esse olhar com um documento maravilhoso chamado Nostra Aetate, traduzindo sobre os tempos de hoje, a nossa idade, o nosso tempo. Nesse documento do Concílio, a Igreja inaugura um olhar renovado sobre o povo de Israel, descendentes de Abraão, adoradores do verdadeiro Deus, povo da aliança, a quem Deus concedeu as promessas e de quem nasceu Cristo segundo a carne. É muito bonito ver que essa história não aconteceu apenas num documento e numa grande assembleia de bispos, mas começa já ao longo da história da igreja, incluindo Giuseppe Roncalli, nosso querido João 23. Nesses tempos, ele conhece o casal Levi, Sara e seu esposo, trava com eles um contato e acaba se envolvendo num caso praticamente delicado, perigoso, quando ele interfere dentro do cenário de política entre as fronteiras da Turquia e o poder nazista crescente de Hitler, e por essa interferência salva não apenas um casal, mas um grupo enorme de passageiros judeus que ele mesmo consegue libertar, mudando o curso da viagem. Esses contatos vão forjando mais um detalhe da personalidade de João 23. A atenção para o povo de Israel. Mais adiante, isso se torna uma marca do Concílio Vaticano II. E hoje, graças a Deus, podemos dizer que reconhecemos em Israel o povo da aliança, descendentes de Abraão, nossos irmãos mais velhos. Com o Papa Bom, também nós queremos ser bons no trato com toda essa diversidade de povos e culturas. Eu li com muita atenção suas palavras dirigidas aos fiéis de Florença. E eu vi que você fala de solidariedade com os fracos, com os necessitados e de abertura para com os nossos irmãos separados e de paz. Aqui em Roma, neste momento, isto é considerado superficial. Não, para mim não. Eu não gosto de falar de votos, de candidaturas, de quem tem maior chance de ser eleito. Não se fala de outra coisa, no Vaticano e no mundo. Mas eu prefiro rezar. Rezar e pedir a Deus que nos dê um Papa que fale a todo mundo, de solidariedade com os fracos e necessitados, de abertura para os nossos irmãos separados e de paz. Eu sei o que vocês dois esperam. Interromper o jejum com finos biscoitos de Veneza, não é? Espero não tê-lo colocado em dificuldades. Sente. Aqui estaremos tranquilos. Eu o escuto. Hitler está levando a Alemanha à ruína. Isso só não vê quem é cego. Pará-lo não é fácil, mas estamos tentando. Ainda há patriotas que se preocupam com o destino do país para além do nazismo. Que o senhor os proteja. Eu não posso dar nomes, infelizmente. E eu não os peço. Precisamos do apoio do Vaticano. E eu preciso de um sinal de boa vontade. Tem um pouco de água? Não. Voltem para o trem. Nosso destino está nas mãos de Deus. Só nos resta rezar. Como você acha que eu posso acreditar nessa documentação? Mas é isso que tenho e isso eu lhe entrego. Segundo você, essas pessoas são verdadeiramente
católicos apostólicos romanos das dioceses de Colônia, Stuttgart, Nuremberg e Mônaco. Mas não sou eu que digo, são os documentos que dizem. Todos em peregrinação para Tarso, cidade natal de São Paulo. Isso é ridículo. Ora, com a aprovação regular de seus bispos e das autoridades civis. Se o bispo solicita, as autoridades civis autorizam sempre tudo, Roncalli. Exatamente. Mas eu não creio que os bispos alguma vez tenham pedido alguma autorização. Veremos. Mas é claro que veremos. Coronel Leonard. A documentação fornecida por Roncalli é regular. Os bispos alemães autorizaram a peregrinação. Senhor embaixador, o senhor e eu sabemos perfeitamente que tudo isso foi feito em algumas horas. Por Roncalli, com a cumplicidade dos bispos alemães e do Vaticano. Por favor, não criemos outras dificuldades. O presidente Atatürk estendeu aos sacerdotes de todas as religiões a proibição de usar hábitos religiosos, incluindo os muçulmanos. Diz que a Turquia vai se tornar um país moderno. Por isso eu pedi para o Delacqua que me procurasse algo adaptado, alguma solução para isso. Mas não podemos aceitar essa imposição. É melhor ir embora. Padre, neste país ainda há pessoas que precisam de nós. Eu não tenho dormido à noite por causa dessa história. Às vezes é bom fechar esse olho, filho. Eu posso sugerir a você esse terno cinza mais escuro? Sim. Por outro lado, como dizem, não é o hábito que faz o monge. Me desculpe, o senhor é um padre católico? Sim. Eu sou Sarah Levi e esse é o meu marido. Ensinei literatura alemã em Heidelberg. Foi desenhado por um menino. Veio do campo de concentração de Treblinka. É pra lá que querem nos mandar. Dizem mal? Desculpe-me, eu não entendo. Eu não sei se... Diga-me, por favor. Bom, circulam vozes... Sobre os biscoitos? Não, sobre o senhor. Dizem que tem diabetes em alto grau. Mas eu não posso acreditar. Pobre gente, agora inventam calúnia sobre mim. Mas eu não entendo como alguém possa pensar seriamente que eu possa me tornar um papa. Vamos, coma.
Cardeal Spellman, o Cardeal Felton. Oh, tem 6 lugares, então quem está faltando? Ele não quis nos dizer. Provavelmente são cardeais alemães, sempre atrasados. Mas que maravilha de mesa, que maravilha. Sopa romena? Muitos anos se passaram desde a última vez que eu a comi. Muitos anos. Numa ceia turca, o peixe do rio Fiumicino. No jantar turco, a sopa romena não pode faltar. Pensou mesmo em tudo. Aposto que se eu abrisse a janela, poderia ver também o Bósforo. Istambul lhe ficou no coração. Mas você me havia dito que seria um jantar muito simples. Só nós dois. Para recordar os velhos tempos vividos na Turquia. Minha mãe era tecelã. Ela me deixou uma paixão pela tecelagem. Não se lembra de nós, certo? Você é Sara. Ele é seu marido Ged Levi. Mas claro, o trem para Istambul. Eu sempre perco tudo. Mas esse não. Como eu poderia esquecer aquele trem? Por favor, não criemos outras dificuldades. O presidente Atatürk estendeu aos sacerdotes de todas as religiões a proibição de usar hábitos... Provavelmente são cardeais alemães, sempre atrasados. Mas que maravilha de mesa, que maravilha. Sopa romena? Muitos anos se passaram desde a última vez que eu a comi. Muitos anos. Numa ceia turca, o peixe do rio Fiumicino. No jantar turco, a sopa romena não pode faltar. Pensou mesmo em tudo. Aposto que se eu abrisse a janela, poderia ver também o Bósforo. Istambul lhe ficou no coração. Mas você me havia dito que seria um jantar muito simples. Só nós dois. Para recordar os velhos tempos vividos na Turquia. Minha mãe era tecelã. Ela me deixou uma paixão pela tecelagem. Não se lembra de nós, certo? Você é Sara. Ele é seu marido Ged Levi. Mas claro, o trem para Istambul. Eu sempre perco tudo. Mas esse não. Como eu poderia esquecer aquele trem? Por favor, não criemos outras dificuldades. O presidente Atatürk estendeu aos sacerdotes de todas as religiões a proibição de usar hábitos religiosos, incluindo os muçulmanos. Diz que a Turquia vai se tornar um país moderno.
Por isso eu pedi pro Delacqua que me procurasse algo adaptado, alguma solução para isso. Mas não podemos aceitar essa imposição. É melhor ir embora. Padre, neste país ainda há pessoas que precisam de nós. Eu não tenho dormido à noite por causa dessa história. Às vezes é bom fechar esse olho, filho. Eu posso sugerir a você esse terno cinza mais escuro? Sim. Por outro lado, como dizem, não é o... Nenhum dos componentes do Sacro Colégio podem sair daquelas salas até que o novo Papa seja anunciado com a presença da fumaça branca. Eles não podem nem mesmo sair em caso de incêndio e, por esta razão, uma equipe de bombeiros permanece no recinto do conclave. Bem ali. Um momento, por favor. Esse está cheio. Agora sim. Agajanian, Ottaviani, Pizzardo, Agajanian, Siri, Valeri, Ottaviani, Dalla Costa, Siri, Pizzardo, Siri, Valeri, Para fazer a fumaça preta, acrescente um pouco de piche. Ah, e para a fumaça branca? Basta apenas colocar os cartões de votação. Se vê que é o seu primeiro conclave, Eminência. Eminência? Ah, ele estava me explicando como funciona esse negócio de fumaça branca e fumaça preta. Esse não é o momento. Ottaviani 12, Siri 8, Agajanian 14. A manobra dos franceses é clara: dividir os italianos para convergir os votos para Agajanian. 6, 8... O que está fazendo? Calculando os votos dos franceses, Roncalli? Ah, não. Eu estava calculando quantos... Deus, meu querido bispo. Santidade. Santidade, eu não sou bispo, eu sou padre. Oh, eu ainda não te disse. Mas eu o promovo a bispo. Disseram-me que não era necessário. Mas para mim parece justo. Isto não. E este? E nem este. Lamento. Mas então, adeus pesquisas históricas, não? Mas esses livros não saem daqui. Você sabe, é proibido, Excelência. Tá me chamando de excelência? Você sempre me chamou de Ângelo. Eu sei. Mas agora você é bispo. Monsenhor é o título que lhe cabe. Pardini. Sim? Então ele propõe uma troca. Sim? O senhor continua me chamando de Ângelo. Porém, me empresta os livros. Não se pode. Não se pode. Mas como é que eu faço na Bulgária sem os livros? Mas você vai voltar. Eu não estarei aqui, mas você vai voltar. Mas por que o senhor diz isso? Eu estou cansado, Ângelo. Eu gostaria de viver muito mais para ver você voltar. Se você soubesse quantos vieram aqui pedir livros, estudar... Porém, agora compreendi uma coisa. Você não é como os outros. De mim ninguém vai se lembrar.
Mas de você, sim. É, Ângelo, de você, sim. Sempre obras em andamento, consultas às secretarias. As estações não são mais as mesmas. Somos prisioneiros de lugares comuns, sabe? O leste europeu, a Polônia, a Hungria, a Rússia. Ali a igreja terá sua maior batalha. Estamos convencidos. Estamos convencidos de que devemos sair dos lugares comuns. Precisamos de um pastor de almas, um homem que seja capaz de falar aos corações ortodoxos. Algum nome? Não, não tenho nome. Só apenas tracei um perfil. Monsenhor. Bom, eu teria um nome. Então diga. Esta não é uma campanha eleitoral, Monsenhor. Estamos apenas provocando o Espírito Santo a dar uma resposta. Ângelo Roncalli. O que acha que o Monsenhor Roncalli vai dizer se ele souber que o senhor mencionou o nome dele? Ele não vai me cumprimentar mais. É certamente um dos poucos que não buscam votos. Por que deveríamos eleger alguém que não pede para ser eleito? Bom, o senhor Roncalli nunca pediu nada para si. Ele sempre deixou que a... Gratidão e amor. Este é um homem. Em sua vida é um testemunho. Agradecemos de coração, Monsenhor. O cardeal Roncalli não era um desconhecido para nós. O que agora sabemos dele só aumenta a luz à sua pessoa. Mas se devemos escolher um papa aberto ao mundo inteiro, por que não pensar no cardeal Agagianian? É de origem armênia, de cultura francesa e italiana. Ele mora na Itália há muitos anos. Agagianian. 13 anos após o fim da Segunda Guerra Mundial, a condenação da guerra por parte da Sua Santidade Pio XII soa ainda mais alta e clara. Seu pontificado atravessou a década mais difícil e sangrenta do século e se conclui hoje deixando um mundo dividido e hostil, assombrado pela ameaça da destruição nuclear. Os dois blocos opostos, o mundo capitalista e a União Soviética... Por um fim às guerras é o que deveria fazer o novo Papa. Bendigo-vos, Deus onipotente, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Em sua opinião, não seria melhor rezar a missa de frente para os fiéis ao invés de virar as costas para eles? Bem, talvez sim, mas não se pode. E por que não? Não sei. Porque o Papa não quer. Então façamos assim. Se vocês estiverem de acordo, eu falarei com o novo Papa e pedirei para ele mudar. Eminência! Venham cumprimentar o cardeal Dalla Costa. O que acham? Vamos pedir a ele aquela coisa? Mas que coisa? Oh, nada, nada.
O embaixador von Papen foi a julgamento em Nuremberg. O tribunal queria condená-lo. Mas eu testemunhei a seu favor e ele foi salvo. O senhor é um homem justo. Para nós hebreus é mais importante ser justo do que ser santo. Pronto, nós chegamos. Vocês são um casal de muita sorte. Vocês têm os filhos que os esperam em casa e talvez netinhos. Sim, temos 3 filhos. O primeiro se chama Ângelo. Os filhos são uma bênção. A nossa vida é feita de muitos pequenos momentos de solidão. Mas vocês sabem, nós nunca estamos sozinhos. Escutem, por que vocês não vêm me visitar um dia quando eu voltar para Veneza, hein? Esperamos poder visitá-lo em Roma, no Vaticano. Deus se manifesta na história das pessoas. Bem, então vamos deixar Deus fazer o que é melhor. Extra hombres! Em cada cena, uma parte que não é só a história dele, é a história da igreja, é a história nossa. Nunca fazer ao Santo Padre perguntas, súplicas ou pedidos de subsídios. E, acima de tudo, nunca expressar opiniões, a menos que ele solicite. Em Bérgamo, com o falecido Randini Tedeschi, e aqui na Propaganda da Fé, até agora vocês deram uma ótima prova. A igreja precisa de santos, mas também de bons organizadores. E por isso nós decidimos enviá-lo para a Bulgária. A Bulgária? Sim. Os católicos da Bulgária estão em dificuldades com os ortodoxos e, além do mais, eles precisam de ordem. Então, eu espero que você coloque um pouco de ordem. Eu realmente... Eu entendo. A sede está longe, desorganizada e sem perspectivas. Não por isso. Eu sei que a sua vocação seria o estudo, a oração. A santidade... Sim? O que é? Diga. Eu não sei se estou à altura... Ninguém está à altura de certas coisas. Nem mesmo eu. Precisamos de Deus, meu querido bispo. Santidade? Santidade, eu não sou bispo, eu sou padre. Oh, eu ainda não te disse. Mas eu o promovo a bispo. Disseram-me que não era necessário. Mas para mim parece justo. Isto não. Isto não. E este? E nem este. Lamento. Mas então, adeus pesquisas históricas, não? Mas esses livros não saem daqui. Você sabe, é proibido, Excelência. Tá me chamando de Excelência? Você sempre me chamou de Ângelo. Eu sei. Mas agora você é bispo. Monsenhor é o título que lhe cabe. Pardini. Sim? Então eu lhe proponho uma troca. Sim? O senhor continua me chamando de Ângelo. Porém, me empresta os livros. Não se pode. Não se pode. Mas como é que eu faço na Bulgária sem os livros? Mas você vai voltar. Eu não estarei aqui, mas você vai voltar. Mas por que o senhor diz isso? Eu estou cansado, Ângelo. Eu gostaria de viver muito mais para ver você voltar. Sei. Se você soubesse quantos vieram aqui pedir livros, estudar... Porém, agora compreendi uma coisa. Você não é como os outros.
De mim ninguém vai se lembrar. Mas... E eu não os peço. Precisamos do apoio do Vaticano. E eu preciso de um sinal de boa vontade. Tem um pouco de água? Não. Voltem para o trem. Nosso destino está nas mãos de Deus. Só nos resta rezar. Como você acha que eu posso acreditar nessa documentação? Mas é isso que tenho e isso eu lhe entrego. Segundo você, essas pessoas são verdadeiramente católicos apostólicos romanos das dioceses de Colônia, Stuttgart, Nuremberg e Mônaco. Mas não sou eu que digo, são os documentos que dizem. Todos em peregrinação para Tarso, cidade natal de São Paulo. Isso é ridículo. Ora, com a aprovação regular de seus bispos e das autoridades civis. Se o bispo solicita, as autoridades civis autorizam sempre tudo, Roncalli. Exatamente. Mas eu não creio que os bispos alguma vez tenham pedido alguma autorização. Veremos. Mas é claro que veremos. Coronel Leonard. A documentação fornecida por Roncalli é regular. Os bispos alemães autorizaram a peregrinação. Senhor embaixador, o senhor e eu sabemos perfeitamente que tudo isso foi feito em algumas horas por Roncalli, com a cumplicidade dos bispos alemães e do Vaticano. Mas a documentação está em ordem. Liberem o caminho, o trem pode partir. Potente, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Em sua opinião, não seria melhor rezar a missa de frente para os fiéis ao invés de virar as costas para eles? Bem, talvez sim, mas não se pode. E por que não? Não Eu sei. Porque o Papa não quer. Então façamos assim. Se vocês estiverem de acordo, eu falarei com o novo Papa e pedirei para ele mudar. Eminência! Venham cumprimentar o cardeal Dalla Costa. O que acham? Vamos pedir a ele aquela coisa? Mas que coisa? Oh, nada. Obrigado por estar aqui. Eu é que agradeço por me convidar. O Vaticano II ele foi grande o concílio da Igreja. Conhecer a Igreja como um povo de Deus. Voltamos com Papas do Concílio. A série sobre o Concílio Vaticano II a partir de João 23 e Paulo VI. Em cada cena, um detalhe interessante para a história do Papa e também para a história do Concílio, que agora comemora seus 50 anos de realização. Na sua atividade de núncio, ou seja, embaixador do Papa na Bulgária, há casos interessantes, como o contato de Giuseppe Roncalli, futuro João 23, com a comunidade israelita.
É bom lembrar que, naquele tempo, a igreja ainda mantinha um olhar muito severo sobre a comunidade dos judeus em geral. Além de cuidados a respeito do culto, havia uma impressão de que os judeus sofriam, além da perseguição, a acusação também, desde os tempos antigos, de serem culpados em geral pela morte de Jesus. É claro que não se pode atribuir a todo o povo de Israel essa culpa, e o Concílio Vaticano II conserta esse olhar com um documento maravilhoso chamado Nostra Aetate, traduzindo, sobre os tempos de hoje, a nossa idade, o nosso tempo. Nesse documento do Concílio, a Igreja inaugura um olhar renovado sobre o povo de Israel, descendentes de Abraão, adoradores do verdadeiro Deus, povo da aliança, a quem Deus concedeu as promessas e de quem nasceu Cristo segundo a carne. É muito bonito ver que